Hoje, a gente vai mergulhar numa história de mistério, de amor, de uma memória que foi literalmente enterrada. Vamos desvendar o romance Oração para Desaparecer, da incrível Socorro Acioli. É um livro que já começa com uma pergunta chocante. O que acontece quando uma vida começa exatamente no momento em que ela deveria ter acabado? Olha só isso! Acordei com os olhos grudados de lama, a boca cheia de areia, estalando nos dentes. Alguém me enterrou. Imagina só acordar desse jeito. É com essa frase que a gente é jogado de cabeça na história. Uma abertura que te pega pelo colarinho e olha, não solta mais. E quem é a pessoa por trás dessas palavras tão desesperadoras? Bom, é uma mulher sem passado. A história dela começa justamente onde a de qualquer outra pessoa terminaria. Pensa na cena. Uma mulher é achada, enterrada viva, em Portugal, sem uma única lembrança de quem é. As pessoas que a salvam dão a ela o nome de Cida. O corpo dela está todo marcado, com cortes bem fundos e violentos no braço, no pescoço, e ela não tem um fio de cabelo, como se a própria terra tivesse raspado tudo. A única coisa que ela tem é um colar de búzios. E é aqui que a história já apresenta uma ideia fundamental. Quem a resgata a chama de ressurrector. É um termo que eles usam para definir quem morre sem morrer. Sabe, alguém que escapa da morte por um triz só para reaparecer em outro lugar como se tivesse renascido. É a primeira pista de que a gente está num mundo onde o real e o mágico andam de mãos dadas. Ok, vamos deixar essa mulher misteriosa em Portugal por um instante, porque agora a história nos leva para bem longe, tanto no tempo quanto no espaço, para apresentar um homem que vive há décadas assombrado por um amor que ele perdeu. A gente conhece a história de Miguel, e a vida dele é dividida em um antes e um depois. 49 anos atrás, ele era um jovem biólogo lá em Almofala, no Ceará, pesquisando cavalos marinhos e completamente apaixonado por uma mulher chamada Joana. Hoje, com 79 anos, ele é só um homem consumido pela dor, atormentado pela lembrança do desaparecimento terrível dela. É uma vida partida no meio. E para a gente ter uma dimensão desse sofrimento, olha só o que o próprio Miguel diz. Pararam de me chamar de assassino por pena. Todo dia, ao acordar, eu a mato de novo na minha mente. Pensa nisso. São quase 50 anos de um trauma que nunca cicatrizou. Mas o que conecta essas duas vidas tão diferentes, tão distantes? A resposta está em um lugar místico que é o coração de toda essa trama. A Igreja Soterrada de Almofala. A história dessa igreja já é uma tragédia por si só. Ela foi construída em terra indígena Tremembé e guardava uma estátua sagrada. Aí, 49 anos atrás, uma duna de areia, uma duna que se move, começa a engolir a igreja. Diziam que era uma espécie de vingança sobrenatural. No meio daquele caos todo, Joana bate de frente com um padre para impedir que ele tire a estátua de lá. E na confusão, ela simplesmente desaparece, dentro da igreja que está sendo soterrada. E agora é que a gente começa a brincar de detetive. A história nos deu as peças de dois quebra-cabeças que parecem não ter nada a ver um com o outro. Chegou a hora de começar a juntar tudo. A primeira pista, vamos lembrar, é o colar. A Cida acorda usando aquele colar de búzios, a única ligação que ela tem com um passado que, para ela, simplesmente não existe. E aqui que a memória do Miguel vira a chave de tudo. Ele se lembra perfeitamente do colar da sua amada Joana. Ele diz, ela usava um colar de búzios de proteção. Lembro perfeitamente, era onde meus carinhos começavam. Ou seja, não é só um colar parecido, é um mesmo colar. A primeira peça se encaixa. A segunda pista são as cicatrizes da Cida. Aquelas marcas de uma violência brutal, os cortes no braço e no pescoço que ela não faz a menor ideia de onde vieram. E mais uma vez, o passado do Miguel traz a resposta. O ataque que Joana sofreu é descrito em detalhes. Partiram para cima dela. Quem estava perto disse que fizeram nela um corte fundo no braço, que ela sangrava muito quando entrou correndo na igreja. As cicatrizes da Cida são as feridas da Joana. A pista final vem de um lugar muito mais profundo, o subconsciente da Cida. Ela tem um sonho recorrente com um amante, num quarto de terracota, com as paredes cheias de cavalos marinhos e estrelas do mar. Um sonho bem específico, né? E a explicação está toda na história do Miguel. A pesquisa dele em Almofala era sobre o quê? Cavalos marinhos. O refúgio secreto dos dois era uma cabana de pescador na praia. E a decoração? Eles enchiam as paredes exatamente com os cavalos marinhos e estrelas do mar que achavam. O sonho da Cida, gente, não é uma fantasia,
É uma memória. Com todas as pistas conectadas, a conclusão é, assim, inevitável. O colar, as cicatrizes, o sonho. Nós não estamos falando de duas histórias separadas. Nós estamos vendo as duas metades da vida de uma única mulher. Cida e Joana são a mesma pessoa. E a confirmação vem de Dona Malba, a mãe adotiva da Joana, a pessoa que guardava todos os segredos. Quando Miguel, em seu luto, tenta fazer um enterro simbólico para Joana, ela o impede com uma frase que define tudo. Você não pode enterrar uma mulher que está viva. Ela sempre soube. Então, vamos repassar essa jornada inacreditável. Primeiro, o ataque. Joana é ferida gravemente. Segundo, o desaparecimento. Ela se refugia na igreja enquanto a areia a engole e some do mapa. Terceiro, a viagem. Ela faz uma travessia mística pela terra num estado entre a vida e a morte. E por fim, o renascimento. Ela ressurge em Portugal como Cida, uma ressurrecto, com o corpo marcado, mas com a mente completamente em branco. Essa jornada toda deixa a gente com a grande questão do livro. Se uma vida inteira, com todas as suas paixões, suas lutas e seus amores, for completamente esquecida por quem a viveu, será que essa vida realmente aconteceu? É uma pergunta profunda sobre quem nós somos, sobre memória e sobre o que, no final das contas, nos define.